Eu não ia fazer palestra esse ano. Abri um espaço, quase de última hora, convidamos outra pessoa, que por situação da pessoa não podia aceitar, vamos convidar ele e outro evento. Mas como tinha pouco tempo sobrando, Pedro torceu o meu braço e topei para fazer. Nós vamos falar hoje à noite só um pouquinho sobre a promessa de obras maiores. A promessa de obras maiores. Nosso texto principal está aqui em João 14. Abra, por favor, sua Bíblia em João 14. Parece que as nações e as cidades estão fazendo competição para ver quem pode construir o prédio mais alto do mundo. Antigamente era Nova York, Chicago, Paris, hoje é Dubai, Singapura. Todo mundo quer ter a fama do prédio mais alto do mundo. E até as cidades entraram nisso. Lá perto da minha casa, estão construindo 2 prédios. E um prédio, o grande chamativo do prédio é o prédio mais alto de São José dos Campos. Vai ser um prédio bom, parece que é de alto padrão, mas assim, sua fama vai ser o prédio mais alto da cidade. Até o ano que vem, quando mais uma construtora vai construir outro prédio mais alto ainda, pelo menos assim, meio metro, né? O ser humano tem esse negócio na cabeça sobre coisas grandiosas. Nós adoramos projetos grandiosos. Quanto maior, melhor. Pensamos. Jesus pensou um pouco assim, dessa forma também. Em João capítulo 14, esse trecho já está ficando assim, muito trabalhado. Joel trabalhou, quem mais trabalhou, né? Desse trecho de João 13 até 16, os últimos momentos, ensinamentos, conforto de Jesus aos seus discípulos antes de ser traído. Porque ele faz aqui muitas promessas para os seus discípulos, porque ele sabe que eles vão precisar desse reforço na sua fé. Em João 14, ele faz mais uma promessa, justamente no versículo 13, mas eu vou começar no versículo 8. Você já conhece bem a primeira parte. Jesus fala que é o caminho, a verdade e a vida. E nessa conversa, nesse diálogo, ele fala: se você me viu, você viu meu Pai. Disse Filipe, no versículo 8: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. É um sentimento maravilhoso. Realmente basta ver o Pai. Isso só em si é suficiente. Agora Jesus disse no versículo 9, ele respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das minhas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também nas obras que tenho realizado, fará coisas ainda
maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Vocês farão obras maiores. Pense bem. Às vezes leva isso para o lado miraculoso. Jesus fazia tantos milagres, mas ele não está falando de milagres. Quem pode fazer milagres maiores do que Jesus? Quem pode fazer algo maior do que levantar alguém dos mortos, alimentar pelo menos 2 vezes multidões, multiplicando pães e peixes? Ninguém pode fazer uma obra maior do que esta, em termos de milagre. Mas Jesus garante, vocês, não um ou outro, não apenas Pedro, não apenas Paulo, mas vocês, todos vocês, farão obras maiores do que essas que eu estou fazendo aqui agora. Mas em que sentido? Eu tenho 2 coisas aqui para falar hoje à noite. Também, Alexandre, cortei um monte de coisa para ficar dentro do horário. Aí depois o resto fica para você por e-mail, vai. 2 coisas. Em que sentido nós fazemos obras maiores do que o próprio Jesus? E segundo, como? Como eu, como você, como nós podemos fazer obras maiores do que Ele? Eu vou te deixar 4 ideias no final. Em que sentido nós fazemos obras maiores do que Jesus? Talvez não há obra maior do que você está pensando. Todos nós temos os nossos projetos, nossos sonhos, nossas ideias. Há pouco tempo que eu li um livro chamado Sonhos Destruídos. O autor disse, basicamente, usando o livro de Ruth, focando em Ruth e também em Noemi, olha como Deus destruiu tudo na vida dela. Se você realmente recebeu Jesus na sua vida, e se você assumiu a missão de Cristo nesse mundo, você está cheio de ideias e coisas que você gostaria de realizar durante a sua vida. Você tem projetos na sua mente. Nós falamos de um projeto aqui um pouco antes agora. Bota esse projeto também aqui no meio das coisas. Ao longo da sua vida, se você tem 20 anos, talvez menos que isso, você já sentiu, já teve ideias e sonhos e projetos, e você já viu esses sonhos e projetos irem para o ralo. Porque Deus quer trabalhar na sua vida para te dar algo muito melhor, muito maior do que as ideias que você pode ter. Ele vai acabar com você. Eu fiz uma boa imitação do irmão Ricardo agora. Eu amo esse irmão. Deus realmente quer acabar com tanta coisa na sua vida, até coisas boas, para te dar algo muito, muito melhor. Você já teve um sonho destruído? Tem um sonho bom? Eu também. Se eu fosse contar para você a minha vida, o meu trabalho, aí seria uma história aí de sonhos destruídos. Mas é assim que Deus trabalha na nossa vida. Não é a minha ideia, não é meu projeto. Ele quer nos lapidar, nos transformar, nos mudar de tal forma que a nossa
única ideia, nosso único sonho, nosso único projeto é para enxergar o Pai, e isso nos basta. Então, uma vez que nós entramos no coração de Cristo, em que sentido nós vamos fazer obras maiores? Não é a obra que eu tenho em mente. Eu vejo 5 maneiras, 5 sentidos, como eu e você fazemos obras maiores. Primeiro, em termos geográficos, vocês sabem que Jesus foi limitado às ovelhas perdidas da casa de Israel durante a vida dele. Dificilmente ele saía fora. E quando ele saía fora, ele fazia em secreto. Uma vez por outra, ele tratou com quem não era israelita, mas era a exceção, sempre que provava a regra, que Jesus se restringiu ao povo de Israel. Por isso que nós chamamos Mateus capítulo 10 da comissão limitada, porque durante a vida dele, ele enviou seus próprios discípulos para pregar somente dentro do povo de Israel. E é por isso que nós chamamos Mateus 28 da grande comissão, porque é uma comissão que cobre o mundo inteiro. Nossa obra é maior do que a obra de Jesus, porque a nossa obra, em nome dele, no projeto dele, cobre o mundo inteiro. Agora aqui nós temos um problema. Nós queremos que concentrar nosso povo em Torres de Babel, ao invés de nos espalhar pela terra, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelo nosso mundo. Amém. Jesus disse o quê? Vamos! E nós falamos o quê? Vamos ficar aqui juntos, aí, mas eu sou. Em termos geográficos, também em termos numéricos. Lá em Atos 1, quantos seguidores de Jesus estavam se reunidos naquele dia do Pentecostes? Quantos? Alguém me disse 12. Não, Jesus tinha mais um sucesso que isso, sim. Eram 112. Mas pense bem. Em 3 anos, 13 homens, saindo, pregando, enfrentando, ele conseguiu reunir apenas 120 pessoas. Nada mais que isso. Aqui nesse salão nós temos quase isso. No mundo inteiro, há milhões e milhões e milhões de seguidores de Jesus. E muitas vezes, se você contar o número de pessoas que você influencia durante a sua vida, você vai contar um monte de gente. E muitas vezes sem saber. Em termos geográficos, em termos numéricos. Em termos unificadores. Paulo disse em Gálatas capítulo 3, não existe mais rico e pobre, gentio ou bárbaro, e grego, homem e mulher, porque nós somos todos iguais em Cristo Jesus. Tinha um irmão que falava assim sempre, ele gostava de me irritar algumas vezes, até uma vez me chamou de gringo, quase saiu uma briga. Mas ele ficava falando assim, sabe de alguma coisa, Randall? Se não fosse pelo Evangelho, nós nem nos conheceríamos. Nós não teríamos nenhum laço em comum. Nós não teríamos nenhum motivo de estarmos aqui juntos, nessa amizade, nessa comunhão, nesse amor fraternal. Nada. E ele tinha razão. O Evangelho é o grande unificador. E isso veio por quê? Porque os seguidores de Jesus, e não o próprio Jesus,
saíram pregando, unindo as pessoas. Número 4. Fazemos obras maiores do que Jesus em termos de tempo. Quantos anos durou o ministério de Jesus? O texto não diz explicitamente. Pelo que podemos assim discernir em termos de quantas festas que ele foi lá em Jerusalém, em torno de 3 anos. Digamos que fosse 5, vai. 5. Quanto tempo você tem de cristão? Imagino que a grande maioria de nós aqui dentro tem no mínimo 5 anos. Alguns de nós, eu não vou citar nomes, tem sido isso baste para todo mundo. Nosso ministério, nossa obra é maior do que o próprio Jesus, só em termos de tempo. Jesus nunca casou. Jesus não teve filho. Ele morreu. Linha genealógica morreu. Agora nós temos solteiros, nós temos pessoas casadas sem filhos. Não há mal nisso. Há até vantagem. Talvez nossos tempos são como os tempos que o apóstolo falava em 1 Coríntios, capítulo 7. Pela dificuldade de hoje, melhor não casar. De repente nós estamos vivendo nesses tempos também. Não é errado não ter filho, mas o que nós vemos dentro das Escrituras é uma valorização da família como nunca houve antes e nunca houve em outro momento, em outra religião. Há um valor enorme da família. Os pais que ensinam os filhos. Jesus nunca fez isso. Ele nunca teve um lar. Ele disse: eu não tenho nem lugar para colocar na minha cabeça para descansar durante a noite. Muito menos uma família, uma esposa, os filhos para ensinar. Um dos meios de crescimento da igreja. Alguém até comentou alguma coisa nesse sentido. É ter bastante filhos. Isso é bom. Uma filha é complicado, custa muito. Se você não quer ter filho, aí tem um monte de motivos. Por que não? Filho dá muito trabalho. Nem me diga. Eu falei nessa reunião, eu tenho filhos muito melhores do que eu mereço. E é um prazer ter família, ser família. Jesus nunca teve. E nós temos uma obra maior porque nós nos dedicamos à família. Agora, rapidinho, 4 vezes. Nós vimos em vários sentidos, 5 sentidos, como a nossa obra pode ser, deve ser maior do que a própria obra de Jesus. Obviamente, Jesus está no meio disso. Ele foi embora para enviar seu Espírito Santo não limitado fisicamente como Jesus era. Deus onipotente, onisciente, onipresente. A obra de Deus não está limitada nem à época, nem ao espaço, nem ao fornecimento de eletricidade. Deus pode estar trabalhando em todos os lugares, em todos os momentos de trabalho. Como é que eu posso entrar nessa então? 4 coisas que eu vou usar o verbo abrir. Primeiro, abra seu coração.
Seja uma pessoa de compaixão. Vocês sabem melhor que eu, vendo a mídia social, que nada mais é do que arrancar lágrima, ou para dar risada, para manipular o sentimento. Quantas vezes você viu na última semana um vídeo sobre animais? Animais bonitinhos, animais em perigo. Muitas vezes nós temos maior compaixão por um animal do que pelo ser humano. E aquela pessoa que está dormindo na calçada, um ser humano sem lar, isso toca no nosso coração. E deveria. E deveríamos sentir pena e compaixão também pelos animais que são sofridos e maltratados. Deveríamos. Mas até que ponto você sentiu compaixão no seu coração pelo seu vizinho, que se ele morrer amanhã, vai direto para o inferno? Quanto maior deve ser a nossa compaixão pelas pessoas que vão passar a eternidade no inferno? Até que ponto a compaixão vai nos levar a agir, sair da nossa passividade para fazer alguma coisa, falar alguma coisa, convidar aquela pessoa, apresentar àquela pessoa o Evangelho Salvador do Senhor Jesus Cristo? Abra seu coração à perdição do seu próximo. E assim você fará uma obra maior. Porque você estará entrando no próprio coração de Deus. 2. Abra seu coração e abra a sua Bíblia. Paulo dizendo, acordou agora. Opa! Programa de rádio, abra a sua Bíblia. Nós temos usado essa frase aí desde que o trabalho aqui no Brasil começou. E é uma frase maravilhosa. Eu já estou na idade, eu não tenho mais tempo de perder. Nunca tive, na verdade. Mas especialmente agora. E eu estou procurando pessoas que querem ler, compreender, seguir, praticar o que está escrito na Bíblia. Se você tem interesse nisso, vamos sentar, vamos abrir, vamos ler, vamos aprender, vamos entender o que Deus quer para a nossa vida e o que Ele quer de nós. Como é que nós devemos viver? Abra a sua Bíblia. Enquanto a sua conversa fica só na conversa com o seu próximo, ele vai olhar para você e achar você a coisa mais estranha. Porque o que você fala é totalmente diferente do que qualquer outro grupo por aí. Mas ele vai encarar isso sempre como apenas sua opinião. Ideias interessantes que você tem, viu? Certo. Mas na hora que você abre a Bíblia, e a pessoa começa a ler com seus próprios olhos o que está escrito aqui dentro, a coisa já mudou. Porque aí o poder de Deus começa a operar no coração daquela pessoa. Não é a minha palavra, eu posso até citar um versículo bíblico. Mas é quando a pessoa enxerga o que está escrito aqui dentro, que Deus começa a mexer no coração daquela pessoa. Abra sua Bíblia, mostre para as pessoas, convida a pessoa. E de repente você vai dizer, olha, eu li uma coisa esses dias, aí, vem cá, deixa eu te mostrar aqui, olha aqui, 5 minutos. E se a pessoa achar interessante, amanhã você vai achar mais 5 minutos, e depois mais 5 minutos, e vai ser mais 10 minutos, e 30 minutos, e 1 hora, e 2 horas. Abra sua Bíblia. Número 3. Abra sua mão. Tem 2 sentidos aqui. Abra sua mão em termos de generosidade, de não apenas ter interesse, mas em ter comprometimento.
Abra sua mão para dedicar seu tempo, e sim seu dinheiro, seu esforço. Oi, vou te ver. Questão da generosidade. Mas abra mão também dos seus próprios sonhos. Porque muitas vezes seus sonhos representam o quê? A sua própria ambição pessoal. A ambição egoísta é o que o Novo Testamento, a NVI, chama isso. São os meus projetos, meus sonhos. Salmo 37, não é que diz que nós devemos confiar no Senhor e Ele vai te dar os desejos do seu coração? Vai ouvir qualquer pastor qualquer assim chamado, e ele vai torcer totalmente o sentido desse versículo. Se você confiar no Senhor, os desejos dele vão se tornar os seus desejos. Isso sim, ele vai conseguir. Abra mão. Abra mão. Deixem voar. Deixem cair no chão. Deixem ser destruídos os seus sonhos e projetos. E número 4. E talvez seja o ponto mais difícil de todos. Porque no lockdown, todo mundo se fechou, se trancou dentro de casa. E nós ainda não superamos o medo. Número 4, abra sua casa. Primeiro, porque sua família precisa observar o seu trabalho dentro de casa. Seus filhos, sua esposa, seu marido precisam presenciar o seu trabalho dentro da própria casa. Abra a sua casa para Deus, para uma confraternização, para um momento de oração, para uma leitura da Bíblia, para uma reunião dominical. Uma senhora em Belo Horizonte que trabalhou comigo, ela falava, a gente fala tanto, por que complicar as coisas se você pode simplificar? E ela falou, ela saía muito para fazer pagamentos, ia assim, mexer com documentos. E ela falou, mas a coisa do mundo, por que simplificar se você pode complicar? Eclesiastes 7, eu acho que é versículo 23, na nova tradução na linguagem de hoje. Deus nos criou como seres simples, mas nós complicamos tudo. E não há nada mais simples do que você abrir a sua casa. E sem tentar impressionar, sem tentar inventar, você faz a coisa mais simples. Oração, leitura da palavra, comer, a ceia do Senhor, cantar. Mesmo naquela dificuldade de você não conhecer a música, abra sua casa. Tudo praticamente no Novo Testamento, no primeiro século, acontecia porque as pessoas mostravam hospitalidade, que era uma função missionária, evangelística. Não era só para eu receber o Paulo VI na minha casa no sábado de manhã, para ele comer o biscuit da minha esposa. Antes, ele tinha que passar por um estudo. Depois a gente ficou. Mas que prazer receber as pessoas. Se você quer impressionar as pessoas, você vai ter medo. Se você quer recepcionar as pessoas com amor e carinho, com a finalidade de abençoar a vida daquela pessoa, se possível com a maior bênção possível, que é a salvação eterna, que bênção, que maravilha. E é assim que nós vamos fazer obras maiores até de Jesus. Vamos orar.